Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Ricardo Trípoli, eu estou representando o prefeito Bruno Covas nessa nossa reunião. Prazer estar com vocês hoje aqui. Um abração aí ao Sérgio Batista, meu amigo de muitos anos, faz tempo que eu não vejo. Doutor Angelo Pessini, os demais membros que vão participar desse evento. Estão me ouvindo? Perfeitamente, Ricardo. Tá ótimo. Boa tarde. Estão me ouvindo? O doutor Sérgio vai, na programação, o doutor Sérgio faz a primeira parte, depois nós vamos abordar a segunda, está dividida em duas partes. Eu vou participar junto com o pessoal da minha equipe para as intervenções que se fizerem necessárias aí na ocasião de dúvidas que surgirem. Ótimo. O doutor Eduardo já está conosco. Doutor O doutor Eduardo? Anderson Mestrinel já está conosco, o doutor Anderson Mestrinel, que está conectando, e o doutor Renato Pessini. Boa tarde a todos, boa tarde, Trípoli. Estão me ouvindo? Boa tarde, amigo. Como vai, Edson Alves, coordenador da Presp. Ricardo Trípoli, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Está todo mundo me ouvindo perfeitamente? Está ouvindo? Bom, agradecer em nome da nossa Associação de Prefeitos do Estado de São Paulo, uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade como o nosso presidente e prefeito de Igarapava, José Ricardo Matar, não sei se ele já entrou conosco aí, ele sempre ressalta que é uma entidade que não cobra mensalidade alguma das prefeituras. Nós trabalhamos com o trabalho voluntário dos representantes do movimento municipalista, dos prefeitos, dos secretários e todos que querem contribuir com a causa municipalista, né? Eu sou secretário executivo do consórcio dos municípios da região de Ribeirão Preto. Pedir mais uma vez para quem não está usando da palavra para deixar o microfone desligado para a gente não atrapalhar aqui na audição, né? E agradecendo a presença mais uma vez de todos, gostaria de passar a palavra para o doutor Antônio Sérgio Batista e para o doutor Ângelo, dois especialistas do mais alto quilate na área da gestão pública. Eu gostaria que o nosso amigo Ricardo Trípoli desse a sua mensagem, a sua saudação, em nome da nossa maior cidade, a cidade-mãe do estado de São Paulo, né? A nossa capital, São Paulo. Que saudade que eu estou de ir a São Paulo, Trípoli. Espero que o nosso prefeito Bruno Covas esteja muito bem. São Paulo está melhorando, graças a Deus, aí, a questão da pandemia, né? Do número crescente, né? Que bastante assustou aí a cidade de São Paulo. Boa tarde, Trípoli, mais uma vez, seja bem-vindo conosco. Boa tarde, muito obrigado pela gentileza, meu estimado Edson, que é o nosso secretário executivo, você é sempre ativo em todas as videoconferências e reuniões que nós já tivemos e com certeza teremos mais ainda pela frente. Cumprimentando você, cumprimento todos os prefeitos da Presp e mais ainda ao presidente, meu xará, José Ricardo, de Igarapava, que tem sido muito gentil conosco. A todos os prefeitos, acho que é um tema que interessa a todos. Primeiro, eu queria transmitir a todos um forte abraço do prefeito Bruno Covas, estive com ele ainda hoje pela manhã, ele está fazendo a bateria de exames lá no Libanês, porque ele faz a imunoterapia e depois, a um determinado tempo, ele tem que fazer uma bateria de exames. Então, ele deve sair provavelmente amanhã, pela manhã, terminados esses exames, mas está muito bem, pegou coronavírus depois de 12 dias, de forma assintomática, um sintoma, por recomendação médica ficou em casa, mas já voltou ativa, mesmo fora do gabinete, porque ele morou no gabinete praticamente 2 meses, agora já se encontra no seu apartamento. Então, transmitir aqui um forte abraço do prefeito Bruno Covas a todos vocês. Obviamente que a representação jamais estará à altura do nosso prefeito, mas eu fico muito feliz em poder estar participando com vocês aqui
podendo contribuir um pouco aí para esse tema que é tão caro a todos nós, e um tema que eu diria que inédito, porque pela primeira vez, durante um processo de pandemia, nós vamos passar por eleições municipais, é o primeiro grande teste que o Brasil fará sobre esse aspecto. Muito obrigado a todos aí e coloco à disposição. Obrigado, Trípoli. Em nome do consórcio dos municípios da Mogiana, eu gostaria de ouvir o prefeito Luiz Nolli, prefeito lá de Santa Lúcia. Prefeito, seus cumprimentos aos demais prefeitos que participam conosco hoje. Olá, Edson, boa tarde a todos, né? Que alegria poder participar aí dessa videoconferência e poder ouvir os nossos especialistas, as pessoas que mais entendem do assunto, né? Nesse momento difícil, como disse o nosso querido Ricardo Trípoli, né? Um momento diferente, né? É um grande teste que nós vamos passar, mas nós temos que passar, eu acredito que temos que passar por isso. Vamos saber aí com inteligência, sabedoria, ver a melhor forma possível. Tenho certeza que todos os especialistas estão atentos em cima disso, né? E eu acredito que vai acontecer as eleições, tudo que vem falando, um fala, outro fala, mas eu acredito que tem que ter e ainda esse ano, e se de preferência em outubro, para que seja rápido, porque cada vez que vai prolongando é mais desgaste para nós que estamos aí como prefeito nesse momento, é mais tempo de pandemia, e cada dia que passa vem com essa determinação do governador agora de multar, né? Então, imagina que não vai ser para nós prefeitos ter que multar um cidadão. Imagina uma cidade igual Santa Lúcia, com 8 mil habitantes, se eu tiver que multar uma pessoa. É o fim político, né? Então, a gente tenta logo resolver essa situação e estamos juntos nessa luta aí. O que for determinado, a gente vai acatar e vamos para que seja tudo em paz. E vamos torcer para que essa pandemia passe logo e a gente retorne aí à vida normal. É difícil. Isso aqui vai ser uma política. Obrigado, prefeito Luizinho Nolli, de Santa Lúcia. Realmente é um momento muito difícil. Eu tive há uma semana uma participação no Bom Dia São Paulo com o Rodrigo Bocardi, a convite da produção dele, e lá eu tive a oportunidade aí dos 8 minutos de poder colocar essa posição dos prefeitos, de defender um pouco os prefeitos, né? Porque a bomba maior está estourando no colo do prefeito, né? Como a gente repercutiu que na divisão do tributário, o município ele fica com a menor parcela da receita e fica com a maior percentual de conta para pagar. E o cidadão, ele sabe, Trípoli roda o nosso estado todo aí, município pequeno, o cidadão entra na casa do prefeito, entra pela porta da cozinha na casa do prefeito, leva suas demandas, os seus anseios, né? Então, não tem como correr. O governador é mais difícil encontrar, o presidente da República também, né? Mas o prefeito, ele é pego aí no laço, né, praticamente. Então, está com um problemão aí para resolver a questão da multa. A população também tem que contribuir, tem que ter conscientização, tem que respeitar as recomendações, mas é bastante complicado. Hoje mesmo estava falando com o prefeito de Guará, o prefeito Vinícius, ele disse, olha, é preocupante, a população não está contribuindo. Mas gostaria agora, então, de apresentar, todos já conhecem, mas o doutor Antônio Sérgio Batista, ele preside o nosso Conselho Jurídico Estadual da APRESP, né, presidente do Conselho Estadual Jurídico da nossa entidade, é municipalista já de longa data, né, conhecido no meio político, no meio jurídico. Ele vai falar sobre as mudanças nesse processo da eleição, questão de datas e questão que nós temos que nos atentar. E, na sequência, o doutor Ângelo, que é de Ribeirão Preto, ele vai falar sobre as restrições, né, os cuidados que o prefeito, o vereador, o secretário deve ter nesse momento, né, que antecede aí as eleições, as restrições do período eleitoral. Então, vamos começar com o doutor Antônio. Nós pediríamos para que deixasse todos os microfones desligados, apenas quem vai fazer a palavra, né, vai usar a palavra. Perguntas nós deixaríamos para o final da fala de cada palestrante. O Luiz Nolli, prefeito Nolli, seu microfone aí, por favor. Vamos... Cadê o doutor Antônio Sérgio? Nos ouve, doutor? Ele estava aqui agora há pouco, não sei se tem um problema com a transmissão dele.
Vamos, Ângelo, vamos. Você prefere, enquanto o doutor, você começar por você, pode ser? Ângelo, nos ouve, Ângelo? Edson, Sim. Podemos começar por você. Eu acho que o doutor Antônio Sérgio teve algum contratempo com a transmissão dele. tudo bem. Se você pudesse entrar em contato com ele, porque eu creio que a nossa manifestação tem uma precedência condicional, porque é uma decorrência até do que o doutor Antônio Sérgio vai dizer a respeito da PEC 18, né, que trata do adiamento das eleições e tem considerações importantes para ser feita, e algumas condicionantes, sobretudo em relação à publicidade institucional, dependendo da votação de hoje ou não, do adiamento das eleições. Então, eu pediria que, se você, por gentileza, tentasse um contato com o doutor Antônio Sérgio. O doutor Antônio vai abordar especificamente sobre a PEC, né, o adiamento das eleições, e a expectativa de votação hoje dessa proposta de emenda e as consequências que a gente vai enfrentar aí durante o período eleitoral, principalmente em relação aos prazos do calendário que vão ser alterados, né? É o que tudo se espera. E, evidentemente, se não for alterados, nós vamos ter que manter o calendário original, e a partir aí do dia 4, nós já temos algumas proibições de condutas para os órgãos de poder. E depois eu vou abordar o ênfase dessas proibições, a abordagem da publicidade institucional dessas prefeituras. O que precisa manter, o que pode tirar. Então, nós estamos num período aí curto, a partir da semana que vem já tem que ter essa mexida e toda essa propriedade digital dos órgãos de poder. Boa tarde, doutor Antônio. Pode ativar o seu microfone aí e fazer a sua contribuição, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa proposta de emenda constitucional que trata das eleições. Como todo mundo já sabe, eu acho que não tem retorno nesse aspecto. Primeiro turno, dia 15 de novembro, segundo turno, dia 29 de novembro. Então, algumas datas já foram fixadas na PEC e certamente serão mantidas. A PEC só depende agora da aprovação da Câmara dos Deputados. Dia 11 de agosto, inicia-se a vedação para que os programas de rádio ou televisão sejam proibidos de falar sobre candidatos. Então, a partir de 11 de agosto, fica proibida a reprodução de programas ou a edição de programas falando de candidatos a vereador, a prefeito, enfim, qualquer tipo de candidato daqueles que vão disputar as eleições municipais. Coincidentemente, 11 de agosto é o Dia dos Advogados. Então, no Dia dos Advogados, silêncio. De 31 de agosto a 16 de setembro é o período de realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos. E aí foi autorizada a convenção virtual. E o TSE baixou ontem uma resolução que estabelece as regras de controle das atas dessa convenção virtual. Então, já tá começando a aplicar a PEC, apesar da PEC ainda não estar em vigor, mas ela já está começando a surtir efeitos. É o Brasil. Até dia 26 de setembro, de acordo com a PEC, é a data final de registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. E a partir do mesmo dia 26, começa a propaganda eleitoral, inclusive internet, não a propaganda gratuita, a propaganda eleitoral normal de internet, via distribuição de santinhos, cartazes, enfim, com todas aquelas regras que estão na 9.504, que é o
o Ângelo vai falar sobre elas. Então, até dia 9 de outubro, é esse tipo de propaganda. A partir do dia 9 de outubro, começa a propaganda no rádio, a propaganda eleitoral gratuita, aquela chatice, no rádio e na televisão. Os prazos de desincompatibilização, que estão na 6490, também mudam em relação a esta, porque eles estão definidos em função de um período de tempo entre a desincompatibilização e a eleição. É claro que se mudou a data, foi jogada para 15 de novembro, também muda a desincompatibilização. Agora, a PEC tem um artigo que diz o seguinte: se o prazo de desincompatibilização já passou e a PEC não está em vigor, esse prazo está precluso, não pode ser retomado. Então, casos de desincompatibilização da 6490, que já ocorreram, não pode ser retomado. Aqueles que ainda iriam ocorrer, considera-se a nova data das eleições. A diplomação de todos os casos tem que ser até dia 18 de setembro, de dezembro, aliás, desculpe, impreterivelmente. Então, por que 18 de dezembro? Porque a própria PEC delega a competência ao Tribunal Superior Eleitoral para definir, eventualmente, outras datas de eleições em função da Covid-19. Se algum município criar uma situação tal que seja inviável fazer a eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, poderá determinar uma outra data para evitar exatamente os problemas sanitários decorrentes da pandemia. Então, ficou o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, com uma competência extraconstitucional específica para estas eleições. E isso deve estar fazendo o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso, muito feliz e satisfeito, porque ele adora aparecer, então vai aparecer mesmo, né? Vamos ver o que vai acontecer. E tem um dado interessante na PEC que tem causado alguma polêmica por aqueles menos avisados. Ela fala que, para estas eleições, o artigo 16 da Constituição Federal não tem eficácia, é ineficaz. O que diz o artigo 16? Que as mudanças no processo eleitoral que ocorrerem depois de um ano ou menos de um ano até as eleições, elas não valem, só valeriam para as eleições seguintes. Então, esse artigo deixou de valer. Alguns colegas menos avisados estão entendendo que esta PEC, exatamente por causa desse artigo 16, seria inconstitucional, porque o artigo 16 seria cláusula pétrea. Me desculpem aqueles que estão pensando desse jeito, mas leiam melhor o que está na Constituição. As cláusulas pétreas estão definidas no artigo 60, no parágrafo 4º. Eu vou ler rapidamente, para que vocês tenham uma ideia do que é cláusula pétrea. Aqueles que não lembram o que é cláusula pétrea, porque não são operadores do direito. Cláusula pétrea que não permite que seja abolida a forma federativa do Estado, não é o caso. O voto direto, secreto, universal e periódico também não é o caso. A separação dos poderes, ou seja, hoje nós temos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, então eles são separados, são harmônicos, mas são independentes, e os direitos e garantias individuais. Isso são cláusulas pétreas, isto não pode ser mexido, mas o artigo 16 não tem nada a ver com cláusulas pétreas. Por enquanto, é isso que eu tinha para colocar rapidamente, para deixar aberto depois para discussões, perguntas, respostas, enfim, para esclarecimento de qualquer dúvida que venha surgir dentre os participantes. Por enquanto,
Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Antônio. Agora já passaremos de imediato para o doutor Ângelo Pessini. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Edson, extensivo a todos os participantes, agradecer pelo convite e dizer da importância da discussão desse tema, principalmente em razão aí desse período que os colegas aí mencionaram, estamos atravessando uma pandemia e que surgem muitas dúvidas, insegurança em relação aos regramentos eleitorais. Eu vou abordar especificamente as condutas vedadas aos agentes políticos e, como eu disse, com destaque a publicidade dos órgãos públicos. Eu preparei um material, disponibilizei ao Edson, uma colaboração à Presp e ao consórcio de municípios, no sentido de uma orientação geral. Nós sabemos que questões de publicidade, as demais condutas são casuísticas, mas a gente propõe aí uma colaboração e estabelecer alguns vetores de acompanhamento para evitar ruídos e discussão durante esse período. E eu já vou pedir, Edson, que você, se possível, disponibilize aí na tela, compartilhe com nós, o material de sábado, especificamente lá na página, me deixe ver aqui, na página 4, Edson, por gentileza, se você puder. Na 3, desculpa, no final da página 3, que eu acredito que fica mais didático, a gente fazer uma breve abordagem aí, depois esmiuçando. Ângelo, não está na tela, que eu não consigo puxar ela agora. Ela já está no site do CMM, que é o www.cmm.sp. Não tem problema nenhum, não tem problema. E terminando a reunião, já vai estar no site Ok. www.apresp.sp.gov.br, ok? Ok. Eu vou fazendo o acompanhamento aí, vou fazendo a interlocução com vocês, para a gente poder fazer um passo a passo. Doutor Ângelo, só te peço a gentileza de 1 minuto, que acabou de entrar aqui o nosso presidente na reunião, prefeito de Igarapava, José Ricardo Rodrigues Matar, e gostaria que ele fizesse uma saudação. Após a saudação do mesmo, você, por gentileza, continua. Muito obrigado. Ok. Só ligar, presidente, eu acho que o seu áudio aí está... Você estava na rádio de Igarapava, que eu estou sabendo, você já veio disparado, né? Já vi. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Edson. Obrigado a todos os participantes, ao nosso amigo especialista, doutor Antônio Sérgio, e também o doutor Ângelo. Nós já conversamos anteriormente, um tema de enorme atualidade, e obrigado aí por nos prestigiar. Parabéns ao Edson aí, a Presp, a todos os prefeitos. Tomara que seja muito produtivo a todos nós. Muito obrigado e desculpe aí pelo atraso por questão da entrevista agora saindo da rádio. Muito obrigado. Doutora, a palavra é vossa. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado. Dando sequência, as condutas vedadas aos agentes públicos no período de eleições, elas estão previstas na Lei 9.504, na lei eleitoral, especificamente no artigo 73, uma série de condutas, e aqui nos chama a atenção, e depende de atuação imediata desses órgãos, é a que diz respeito à comunicação em ano eleitoral, especificamente a suspensão da publicidade. Diz a lei eleitoral que nos 3 meses que antecedem o pleito, ficam suspensas a veiculação, a exibição, exposição e distribuição de peças e materiais de publicidade sujeitos ao controle da legislação eleitoral. Independentemente, isso é importante, se os pagamentos relacionados a esta publicidade ocorreram em exercício anterior ao período eleitoral. Tá, o que nós temos aqui? A definição de um período eleitoral, que é um período vedado, que é 3 meses antes da data das eleições.
Hoje, especificamente antes da votação dessa PEC, esse período vedado 3 meses antes das eleições, ele vai se iniciar no dia 4, sábado. Evidentemente, se a PEC for aprovada, serão acrescidos mais 42 dias de adiamento das eleições, ou seja, o período vedado, ele, respectivamente, ele vai aumentar mais 42 dias. A publicidade sujeita a esse controle da legislação eleitoral, ela tem algumas espécies. É a publicidade institucional, a publicidade de utilidade pública e a publicidade mercadológica de produtos e serviços que não tenham concorrência no mercado. Essa última hipótese é de difícil incidência no caso dos municípios. Então, não se inclui, de outro lado, não se inclui no período vedado, ou seja, as prefeituras podem veicular, durante esse período de 3 meses, principalmente a publicidade legal. O que é a publicidade legal? Na prática, são das leis, dos atos administrativos, das portarias, os editais de licitação e todas as publicidades desse gênero. A publicação dos atos oficiais, que eu acabei de dizer, ou meramente administrativos, portaria de exoneração, remoção de servidores, ela também não caracteriza a publicidade institucional, porque ela não tem nenhuma conotação eleitoral. Ou seja, nós temos um período de 3 meses antes das eleições que é vedado aos órgãos de poder veicular publicidade institucional de toda a espécie. Nesse material que eu apresentei, está lá tudo definido, todos os conceitos. E é permitido veicular publicidade legal. A diferenciação fica bem clara nesse sentido. Como que vai se operar, como que as prefeituras vão ter que lidar com essas publicidades? Nós chamamos de propriedades digitais. Cada órgão de poder ele tem uma propriedade digital, que é o site, os portais, o Facebook, as redes sociais. Toda essa publicidade, essa propriedade digital, Edson, ela vai ter que passar por um crivo, por uma análise para se adequar à legislação, considerando se a eleição vai ser dia 4 ou considerando se a eleição vai ser no dia 15 de novembro. Então, dentro dessas propriedades digitais, nós temos conteúdos. Você imagina lá na prática, Edson, um site de uma prefeitura, ele é uma propriedade digital. Ele tem um conteúdo publicitário e ele tem um conteúdo não publicitário. Com relação ao conteúdo não publicitário, o que significa isso? Conteúdo não publicitário é uma espécie de um guichê, é uma extensão de um guichê de prestação de serviços. Se os senhores acessarem qualquer site das suas cidades, vocês vão ver lá que nesses sites eles têm um guichê onde você tira segunda via de impostos, você faz protocolos, você consulta você faz download de editais. Isto é guichê de prestação de serviços. Ou seja, isso tem que ser mantido, deve ser mantido nessas propriedades digitais. Aquilo que tiver relação com conteúdo publicitário, sejam atividades de atividade publicitária, ela deve ser retirado, ele deve sofrer uma intervenção para atendimento dessa legislação eleitoral. Inclusive, chamar atenção aqui na questão das marcas de governo, Edson. Eu peço que as pessoas acessem aí, nesse sistema de busca, o manual do governo do Estado de São Paulo. Ele é impecável nesse sentido. Ele demonstra lá no passo a passo o que é uma marca de governo,
O que é um brasão? São coisas diferentes. Cada prefeito, eles estilizam uma marca de governo. Isso não pode ter. O que é permitido é o brasão da prefeitura. Dando sequência, deve ser suspensa também a publicação de notícias nos sites institucionais de todos os órgãos da direta e da indireta. E não só as notícias. Essas implicações também dizem respeito aos vídeos e aos áudios. Os perfis dos entes da administração pública, da direta e indireta, nas suas redes sociais, repito, não poderão ser abastecidos durante o referido período de restrição. A nossa sugestão é colocar uma mensagem que está nesse material, que diz o seguinte: em cumprimento a determinado pela legislação eleitoral, a partir do dia 4, ou, vamos saber aí no final da tarde, no dia 15, e até o final das eleições, esse perfil não será atualizado. Também é proibido o envio de newsletters, mesmo para pessoas cadastradas previamente no site da prefeitura. Outra orientação importante é que essas vedações, elas alcançam propriedades digitais de terceiros, que, em decorrência de contrato, parceria, veiculem publicidade institucional dos órgãos de poder. É o caso daquelas prefeituras que têm contratos com as agências para fazer a sua divulgação de sua publicidade institucional ou de outra natureza. É importante observar que essa regra do artigo 73 da publicidade, ela não depende, na impugnação desses conteúdos, ela não depende da análise do conteúdo subjetivo. São regras que eu estou dizendo aqui, são regras todas objetivas e recaem, inevitavelmente, na pessoa do representante do órgão. Eu estou vendo que o Boi está aí. Boa tarde, Boi. Na reunião, uma pergunta que ele me fez, que eu acho que é extensiva para todos os colegas aqui. Ângelo, eu já sou prefeito reeleito, eu tenho a necessidade de fazer toda essa restrição, esse pente fino nas minhas propriedades digitais? E, de fato, tem, porque a lei não distingue quem é candidato à reeleição, se ele não vai sair candidato ou não. Essa regra é de observância compulsória para todos os órgãos de poder. Outra questão que também tem muitas dúvidas são a suspensão. É o seguinte: os bancos de imagem e acervos. Então, nós vamos ter um período aí que é proibido alimentar essa propriedade digital de publicidade institucional. O que eu faço com aquilo que eu já tenho? Eu apago as imagens, os vídeos, todo o conteúdo. Eu vou apagar? Eu vou dar uma ordem lá, eu, prefeito, dou uma ordem, mando apagar para cumprir a legislação eleitoral ou não? Não, a orientação não é. A orientação é a seguinte: é a preservação, que podem ser mantidos nessas propriedades, os bancos de imagem relativos a fotos, aos arquivos de vídeos, desde que devidamente datados e mantidos em áreas sem destaque. Também podem ser mantidos, nos ambientes digitais, os acervos das ações de publicidade desenvolvidas nos anos anteriores, desde que também conste de forma inequívoca os respectivos períodos de veiculação. O que não pode é o seguinte: você pegar uma matéria lá e requentar e dar um destaque nela dentro do período que é proibido. Então, resumindo aí essa pergunta que é bastante recorrente, podem ser mantidos todos esse arquivo, desde que a pessoa tenha a perfeita identificação da data. A suspensão da marca de governo, eu quero reiterar mais uma vez que durante o período eleitoral,
toda e qualquer divulgação de marca que não se confunde com o brasão, ou qualquer ação de comunicação, se estende à marca de governo municipal. Facebook. Como que as prefeituras vão lidar no Facebook? Por medida de cautela, o Facebook também não tem nenhuma outra distinção das regras de proibição que são previstas nos sites, nos portais. Agora, o Facebook tem uma particularidade. O Facebook, ele proporciona interatividade. Essa interatividade, ela pode dar ruídos de toda forma. Então, embora não conste especificamente na lei eleitoral, ela não tratou disso, por medida de cautela, as áreas e comentários de interatividade público nas propriedades digitais, durante esse período, nós recomendamos a suspensão. Isso é uma medida de cautela, não há um comando objetivo na lei. E se algum dos órgãos de poder e seus respectivos mandatários aderir a essa cautela, eles devem divulgar uma nota explicativa nessas suas propriedades, conforme um modelo que nós disponibilizamos, Edson, como anexo logo nesse material que você vai colocar no site da Presp. Bom, resumindo, em linhas gerais, essas são as restrições de ordem de conteúdo publicitário que nós vamos precisar aí, essas prefeituras, os atuais prefeitos, vão precisar reformular. Outro ponto importante que tem suscitado muitas dúvidas é a questão das placas de obras. Como que eu vou lidar com placas de obras? É outra proibição constante da lei eleitoral no período de 90 dias antes das eleições, que determina que devem ser retificadas as placas de obras, os painéis, os outdoors, que tenham função de identificar obras ou dar-lhes publicidade, por todos os órgãos ou entidades de poder executivo, tanto da direta como a indireta, inclusive aquelas mediante convênios, contratos ou outros ajustes de transferências voluntárias. O que consiste essa retificação? Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão se lembrar, o governo do estado faz muito bem isso, quando tem as eleições de nível estadual e nacional. Pavimentação da Raposo Tavares. Aí você passa lá durante o período vedado, tem o brasão Governo do Estado de São Paulo, placa retificada em atendimento à Lei 9.504. E é bom lembrar que o Governo de São Paulo não faz isso aleatoriamente. Existe um manual também do Governo do Estado que está disponível na internet e que eu sugiro que os municípios sigam, porque está perfeito, esse modelo está perfeito, padronizado. Eles sigam esse modelo desse manual para proceder também da mesma maneira, naquelas placas de obras públicas, para fazer toda essa retificação das placas. Mais o que aqui, Edson? Uma pergunta que eu tenho recebido durante a semana é a seguinte. Nós estamos num período de pandemia. Eu acabei de lhes dizer que a publicidade institucional ela está vedada. Porém, a lei tem uma exceção. Qual que é a exceção que um órgão de poder, um município, pode divulgar uma publicidade institucional? Estado de calamidade pública, estado de guerra, devidamente reconhecidos pela Justiça Eleitoral. Ou seja, nós estamos vivendo um estado de pandemia em razão da Covid. É absolutamente permitido, durante esse período vedado, que as prefeituras façam a divulgação dos atos relacionados à Covid.
Sobretudo, Edson, porque a transparência e a divulgação nesse período é uma recomendação de protocolo da OMS. Tá? O que nós vamos, se não alterar datas das eleições, o que vai precisar para a gente dar continuidade a essa divulgação dos atos da Covid? Nós temos lá na lei eleitoral, olha, é permitido fazer publicidade durante o período vedado, desde que exista calamidade e reconhecido pela Justiça Eleitoral. Hoje não alterou a data das eleições. A lei nos obriga, cada um dos senhores, de quem está nos municípios, a fazer um pedido para a Justiça Eleitoral para que seja reconhecida e autorizada a continuidade dessa divulgação. Ok. Caso a proposta de emenda seja aprovada, e isso foi até uma discussão, confesso que quem cogitou isso hoje de manhã, eu não havia observado, foi o doutor Antônio Sérgio. A emenda, se ela for aprovada, ela já autoriza indistintamente todos os órgãos de poder a fazer essa publicidade da Covid. Então, nós temos duas situações. Se não alterar a data das eleições, amanhã todo mundo tem que correr e pedir para o juiz eleitoral autorização para continuar fazendo divulgação da Covid. É um requisito formal. Se passar, se a Câmara aprovar a emenda, nós não precisamos nos preocupar com isso. A própria emenda, o texto da emenda constitucional, ele já autoriza. Na sequência desses atos, uma pergunta que eu tenho recebido muito é a continuidade, a possibilidade de os prefeitos municipais serem permitidos continuarem a fazer as chamadas lives. Isso está tendo muito. A cada 2 dias, a cada semana, o prefeito vai lá na rede social da prefeitura e divulga e faz uma live para divulgar o balanço da Covid, as ações que está fazendo. Eu te confesso que é uma questão que muito tormentosa, tem opiniões de todo sentido, mas eu, por coerência, eu vou dizer o meu entendimento, que é no seguinte sentido. A exceção que permite essa publicidade institucional, ela é dirigida aos municípios. E a lei eleitoral, o que ela visa, principalmente o objetivo dela, quando ela estabelece essas restrições, é preservar a isonomia, a igualdade de condições. Logo, é prudente que essas lives continuem, mas não no caso de um prefeito, e existem vários, nós sabemos, que vão para a reeleição. Até porque outros candidatos não teriam, nesse período vedado, as mesmas condições de ter uma exposição nesse sentido. E, no âmbito administrativo, eu creio que nada muda se um secretário da pasta da saúde fazer essa live ou dar essas informações. Os protocolos da OMS vão estar atendidos da mesma maneira. Então, é uma prevenção para evitar ruídos de toda a ordem, mas, especificamente, a live ela surgiu em decorrência do período de pandemia. Elas se acentuaram. Então, é uma prudência, não existe isso na lei. Não sei se o TSE vai regulamentar isso, mas, então, eu tenho esses 2 vetores, que é preservar essa isonomia, e no âmbito administrativo, que as informações podem ser passadas com eficiência da mesma maneira. Edson. Pois não, doutor? Sim, doutor. Vamos lá, doutor. Doutor Anjo, tem uma... Oi, está me ouvindo? Do município de 2 Córregos, aqui no chat, aqui, você consegue observar ou não? Vou abrir aqui, Edson. Oi. O Edson, só acrescentar uma palavra que eu esqueci a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Oi. Vamos lá, doutor, fique à vontade. Pode falar.
Apenas para fazer uma lembrança a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente o artigo 42, que seja ou não término de mandato, sempre é, mesmo para aqueles que vão para a reeleição, eles estão terminando o primeiro mandato, e o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal tem sido muito duro na aplicação pelo Tribunal de Contas. O que diz o 42? Ele proíbe a assunção de obrigações ou compromissos financeiros que não possam ser liquidados dentro do exercício. Isso a partir de 1º de maio de 2020. Não tem nada a ver com a legislação eleitoral. Apenas é um alerta, porque o Tribunal de Contas é muito rigoroso a respeito desse assunto. O que é compromisso que não pode ser passado para o exercício seguinte, que tem que ser liquidado dentro do exercício? São aqueles compromissos que se encerram dentro do exercício. Não é o caso, por exemplo, de compromissos que ultrapassam o exercício. Eu exemplifico, por exemplo, com um contrato de prestação de serviços de 24 meses ou de 12 meses que você trava, você realiza em junho, julho, agosto deste ano. Ele vai ultrapassar o final do exercício, mas aí não importa, desde que aquelas parcelas devidas dentro do exercício sejam liquidadas ou tenha disponibilidade financeira para liquidá-las. Nesse caso, não incide a vedação do artigo 42. Então, eu estou alertando os prefeitos em relação à cautela que deve ser tomada em relação a esse aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é fundamental, é motivo de rejeição de contas. Um cafezinho para quem estiver... Pode continuar, doutor. Tem mais alguma questão a acrescentar? O Edson, a respeito da pergunta aqui, a pessoa está me perguntando que na placa de obra não consta a divulgação do nome de prefeito, do secretário... Parece que é o município de Dois Córregos, né? Dois córregos. E se até 3 dias, nesses 3 dias, ele pode ser veiculado, a depender do adiamento ou não das eleições. Sem apagar nada. Eu vou ser coerente, até porque eu citei o manual do governo do Estado de São Paulo, que há a retificação da placa em seu todo. Não se permite ali alguma informação, a não ser aquelas especificamente sobre o trecho, alguma coisa assim, mas, na prática, em linha geral, a retificação é da placa inteira. É da placa inteira. Eu vou te deixar também depois, Edson, as fotos do antes e do depois desse manual aí, que é bem elucidativo. Eu gostaria de pedir para algum dos colegas aqui da equipe falar um pouquinho de gastos com publicidade no período eleitoral, que também é outro assunto que precisa fazer algumas contas aí para fazer esse fechamento. Doutor Anderson, poderia fazer uma abordagem? Doutor Anderson, dá uma ligadinha no microfone aí, por favor. Aí, ligou, né? Bom, boa tarde, Edson, doutor Ângelo, doutor Antônio Sérgio. Bom, com relação aos gastos de publicidade, o que a lei traz aquela regra da média dos 3 últimos exercícios do primeiro semestre, só fazendo um alerta que nos requerimentos que nós estamos fazendo junto ao juiz eleitoral, juntamente com a possibilidade de realizar a publicidade nos 3 meses anteriores, a gente está pedindo autorização para o juiz também com relação ao gasto, já que a lei traz essa possibilidade de comunicação ao juiz eleitoral. O juiz eleitoral aqui de Ribeirão, ele se posicionou somente com relação à publicidade. Ele autorizou a publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito.
com relação ao gasto, ele não se posicionou. Só fazendo um outro alerta também, existe uma ADIM no STF, que já está concluído por relator, se eu não me engano, é o ministro Edson Fachin, justamente para dar uma interpretação conforme a esse artigo e autorizar os municípios a estourar esse limite do gasto com publicidade dos 3 exercícios anteriores, do primeiro semestre dos 3 exercícios anteriores. Então, justamente como o doutor Ângelo falou, fazer o requerimento para o juiz eleitoral autorizar a publicidade institucional também inserir essa questão do gasto. E acompanhar esse julgamento do STF, que deve sair provavelmente agora, na semana que vem. Todos os órgãos já se manifestaram, o relator abriu vista para o Senado, para a AGU. A AGU foi favorável a excluir desse limite o que for gasto agora com a pandemia. Então, é bom acompanhar esse julgamento do STF. Perfeito. Doutor Ângelo, tem mais algum... Edson, nós falamos um pouco aí de publicidade institucional, falamos de placas, falamos de gastos com publicidade. O doutor Sérgio abordou bem a questão do artigo 42, que esse é um ano de encerramento de mandato, extremamente complicado para o fechamento dessas contas. E o artigo 73 da lei eleitoral que trata das condutas vedadas, ele traz uma outra série de proibições que creio que elas sejam correntes, que os colegas já tenham, assim, bem, até por conta da experiência de todos os pleitos anteriores, já tenham bem aí na ponta da língua, que é a questão de ceder os servidores em benefício de candidato, materiais dos serviços custeados pelos governos, aquela questão do servidor em campanha, durante o horário de serviço, uso promocional, a questão da contratação, ressalvados os cargos em comissão. Então, eu gostaria de abrir, Edson, a possibilidade de algum questionamento, que eu acho que essa integração aí a gente vai explicando mais essas condutas vedadas. E eu quero ressaltar uma outra questão importante, pegando carona aí na linha do que o doutor Sérgio falou, um pouco fora mas é absolutamente pertinente, não é especificamente da área eleitoral, que é essa nova lei complementar, a 173 de 2020, que ela alterou, inclusive definitivamente, a lei de responsabilidade fiscal. Se ao final aí da nossa conversa houver a necessidade de algum esclarecimento, que eu acho absolutamente importante, o doutor Renato, que é nossa área especializada de contabilidade pública, ele está à disposição aí para esclarecer. Ou, se não, Edson, se lhe parecer bem, nós fazemos aí uma outra oportunidade para abordar esse tema. Vamos abrir aí as perguntas. Perfeito, doutor. Tem aí no chat, tem mais perguntas no chat. Dá uma observada aí, doutor Ângelo. Doutor Antônio Batista, por favor. Eu acho que boa sugestão do Ângelo. Nós realizamos uma outra conferência para discutir o encerramento do exercício. Porque não é só o artigo 42, são diversas questões que envolvem o encerramento do mandato, porque é um exercício de encerramento de mandato. Então, eu acho que seria oportuno nós programarmos alguma coisa nesse sentido. Muito bom, doutor, principalmente pelo fato que as eleições estão sendo adiadas, então, após o segundo turno, o tempo que fica para o prefeito encerrar a prestação de conta e encerrar as contas do seu mandato, né? Então, é um assunto relevante. Deixamos aberto aí para manifestação dos prefeitos, dos secretários, de quem quiser fazer alguma pergunta, uma contribuição. Eu quero fazer um alerta, hein? Que não tem nada a ver com o assunto, mas já que nós estamos falando com prefeitos, muito cuidado com a questão da dispensa de licitação. Tem municípios que estão usando a dispensa de licitação com os novos patamares
nesse contexto da pandemia, para adquirir bens ou contratar serviços fora do contexto da pandemia, usando o novo critério, o novo patamar para atividades externas ao contexto, às circunstâncias pelas quais foi permitida essa dispensa de licitação de valores superiores. Muito cuidado. Ok. Edson, eu vou me adiantar aqui e responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte, que aqui na Prefeitura nós temos, além do Facebook oficial da Prefeitura, as páginas das secretarias de saúde, obras, educação e etc., e a pessoa pergunta se essa página, nesse período, também não devem ser alimentadas. Não, elas não devem ser alimentadas, porque as secretarias, elas fazem parte da administração direta da Prefeitura Municipal, e, inclusive, a proibição, ela diz respeito à administração direta, que são todas essas secretarias, e a administração direta, as autarquias, as empresas públicas, então é extensivo, de fato, você não pode fazer essa alimentação, e além de não poder fazer, dá uma retificada lá no que puder ser feito para cumprir essa determinação. Perfeito, doutor. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Tá tendo mais questionamento no chat aí, doutor. O senhor podia dar uma olhada e já ir respondendo aí, que de repente ajuda de mais pessoas. Tem mais questões aqui, eu vou deixar o pessoal da equipe aqui à vontade para responder as demais aqui, se eles tiverem com acesso ao site. Pois não, Bruno. Tudo bem a gente com pegar vocês? outras informações. Eu queria perguntar para o doutor Ângelo. Boa tarde, doutor, mais uma vez. Boa tarde. É o seguinte, surgiu uma dúvida aqui, e a gente sabe que ao candidato aí, né, não é possível a partir do próximo dia 4, né, se aprovada a PEC, muda os prazos e tal, mas a questão de participação na inauguração de obras e tudo mais, né? E fica a questão seguinte, existe a questão dos convênios também, das transferências, né, voluntárias aí, dos repasses do Estado para cumprirem esses convênios ainda, de obras e tudo mais. Tem obras que a gente ainda está por licitar, né? Está por licitar determinada obra. Essa obra a gente pode continuar licitando normalmente isso aí, né? E dar o start nela. Bruno, boa pergunta. Nós temos uma proibição de transferência voluntária, que é o repasse de recursos por meio de convênio de um ente para outro. Isso. Tá? Existe um período lá que não vai poder existir a transferência voluntária. Essa questão ela foi dirimida a partir de um pronunciamento da Advocacia Geral da União, me parece que na eleição, parece que foi em 2012. O que permite? São chamados atos preparatórios. Certo? Atos preparatórios. Sobretudo em relação à própria formalização do convênio, desde que conste que os repasses deverão observar a legislação eleitoral, e os atos preparatórios da licitação. É evidente que você só dá a ordem de serviço, só tem a transferência com, vamos dizer, o caso de obra, é importante dizer, fisicamente executada. A gente teve muita discussão na Justiça Eleitoral. O cidadão lá colocava uma placa, não fazia nem colocava uma cerca ali no terreno, isso não é permitido. Mas os atos preparatórios são permitidos. Tá. Agora, a questão da inauguração, do comparecimento de inauguração, é outro
tema que também tem suscitado bastante questionamento, se o candidato pode ir, se ele pode ficar em posição de destaque, se ele não pode. Tem prefeito, candidato à reeleição, que ele não vai na obra, mas ele pega lá toda a produção da prefeitura publicitária e manda convite para todo mundo. Tem bastante jurisprudência. Eu vou pedir para o Anderson fazer uma passagem, até pelo aspecto jurisprudencial, desse tema da inauguração de obra, Anderson. Com relação à inauguração de obra, é um tema mais ou menos pacífico com relação a se dirigir a qualquer candidato, né? E a gente vê muito acontecendo, e a gente já teve uma condenação aqui no TRE São Paulo, com relação a... Existe uma obra que vai ser inaugurada no período dado, e o prefeito vai sair com diversos convites, diversas mensagens, convidando a população para essa inauguração de obra. E aí isso se enquadra numa conduta vedada, que é aquela já pula para o outro parágrafo, que é da publicidade institucional. Então, com relação a essa inauguração de obra aí, que se aplica a qualquer candidato, existe uma discussão que foi levada para o TSE, se o mero comparecimento, sem participação, configuraria ou não. Tem um julgado falando, e ele pediu para evitar, na verdade, né? Você lendo o julgado, é melhor evitar o comparecimento, mesmo que não participe efetivamente. Mas tomar cuidado, Bruno, com relação a convite de inauguração de obra também. A gente já até testou isso aí, já. Nós nem vamos fazer mais nada a partir de já. Isso daí já foi bem discutido no TRE aqui de São Paulo, isso daí configurou proibição. Só voltando, com relação àquela transferência voluntária, que é a proibição de transferência voluntária de recursos da União ou do Estado para os municípios, o doutor Ângelo já falou que tem que ter uma formalização pré-existente, a execução da obra, o serviço em andamento, o cronograma. Existe uma questão que a gente até tratou semana passada, se era possível o município transferir para uma entidade da cidade um recurso, uma transferência voluntária, uma entidade sem fins lucrativos. Isso daí no TSE não foi configurado, mas aí eles já pularam para o outro inciso, que fala que configurou distribuição gratuita de valores, proibido desde 1º de janeiro. Então, em que pese a transferência voluntária de recursos do município para a entidade privada, uma ONG, uma associação da cidade, sem fins lucrativos, não inserir nessa proibição legal, ela se insere na distribuição gratuita de valores. O que o TSE também já enfrentou, já absolveu, entre aspas, um prefeito, foi que nessa transferência voluntária para a entidade privada do município, havia uma contrapartida da entidade, que não era irrisória. Então, o município ia transferir 100 mil, existia uma contrapartida de 30 mil da entidade, e que o Tribunal Eleitoral ele autorizou. Com relação a isso também, na questão da transferência voluntária, o TSE é importante falar que ele entende que emenda parlamentar individual ela é submetida a essa vedação. E ele deu um caráter como transferência voluntária na emenda parlamentar individual. Então, é interessante tomar esse cuidado também. Então, só voltando um pouquinho também nessa questão da transferência, nem com a lei autorizativa, no caso de uma subvenção social, a partir dessa data não seria mais interessante eu fazer transferência, então. Se for voluntária, essa transferência do município para uma entidade, ela não entraria nesse artigo. Ela entraria naquele outro que fala que desde 1º de janeiro é previsto a concessão gratuita de bens, valores e por parte dele. Entendi. O TSE ele relevou uma condenação do prefeito e foi com relação a existir uma contrapartida da entidade. Então já não seria voluntária, né? Já não seria gratuita. Não, lá as entidades geralmente aí, né, por conta da subvenção, existe a contrapartida, né? Existe a compra de um serviço, né? Vamos falar assim, né? Por conta da subvenção social, né, em si. Tem mais alguém?
Bruno. Oi. Queria responder só a pergunta do Evandro. Vou colocar mais um complicador aí nessa, ou não, né? Por que tem muito essa dúvida aí da transferência voluntária? Porque é o seguinte, existe uma lei, só que essa lei ela não tem nada de eleitoral, essa lei ela é tributária, que ela dispõe que a entrega de recursos correntes de capital a outro ente da federação, a entrega de recursos de capital a outro ente da federação, de acordo com essa lei, a 11.945 de 2009, ela é caracterizada no momento da assinatura do convênio. Isso começou a surgir uma série de dúvidas. Só que como é que foi dirimida essa dúvida? Que essa lei, embora ela fala que o ato da entrega de recursos é no momento da assinatura do convênio, ela não muda o entendimento da vedação eleitoral que fala da efetiva transferência de recursos. Entendeu? Daí a possibilidade de ser feito os atos preparatórios. O que a lei veda é a transferência efetiva de recursos. Então, você pode monitorar aí, ir praticando os atos preparatórios. Toda essa celeuma, ela veio no cenário aí, quando foi promulgada essa lei 11.945, que ela deu uma conotação que o ato de entrega, mas essa lei, a interpretação é que essa lei ela tem a matéria exclusivamente financeira e tributária e nada tem de eleitoral. Permanece a proibição do 73 mesmo quanto à entrega de recursos. Edson, só para responder aqui a pergunta do Evandro. Vamos lá, Eduardo. O artigo 73, ele disciplina que a partir do dia 4 de julho já fica proibido também entrevista em rádios e televisão. Tá? Para responder, ficar esclarecida essa questão também. Tem uma questão aqui sobre o adesivo na frota, doutor. O adesivo na frota. Edson, essa questão aí é muito casuística, né? Qual que é o objetivo da lei? O objetivo da lei está voltado a obras públicas, essa divulgação de novas ações. Eu assim, não creio, salvado o entendimento dos colegas, que a prefeitura vai sair aí tapando tudo quanto é adesivo de veículo. Eu não sei como é que os colegas aí têm visto, o pessoal meu aí, na linha de precedentes da jurisprudência, até porque o direito eleitoral é muito dinâmico. Se você pegar, por exemplo, os atos de pré-campanha da eleição de 2018, 2016 para 2018, o entendimento já mudou, assim, sensivelmente. Eu não sou tão, no sentido de sair apagando tudo, não, tampando tudo. Eu não sei. Gostaria de ouvir o pessoal. Concordo, Ângelo. Concordo com você. Eu acho que a questão da frota não pode, por exemplo, colocar administração João da Silva. Isso não pode. Mas pode colocar que é uso de serviço da prefeitura. Eu não vejo nenhuma promoção pessoal nisso aí. Vai colocar na frota, nas ambulâncias, enfim, na frota toda, o nome do prefeito, aí, principalmente se ele for candidato à reeleição, aí é promoção de natureza pessoal. Exatamente. Mesma linha. Mais alguma, Edson? Bom, aqui no chat, por enquanto, já foram todas respondidas. Ver aqui os nossos participantes, se alguém quer fazer alguma colocação a mais. Eu acredito que não, então vamos deixar. Está entrando mais pessoas aqui agora, talvez possa ter. Vamos deixar a palavra, então, para... Cadê o Zé Ricardo, nosso presidente? Deixar a linha também aberta aqui para a nossa prefeita Dalva, lá de... Estou vendo aqui a nossa prefeita Dalva de Aramina, está lá no fundinho do seu gabinete, trabalhando, quase lá na divisa lá das Minas Gerais, quase Minas Gerais. Trípoli também, por gentileza, Zé Ricardo, está aberta
fala para vocês que tem aí vasta experiência nessa área, na área pública. Agradecer aqui a você, Edson, pela gentileza de sempre, ao nosso presidente, José Ricardo, doutor Ângelo, meu particular amigo, o Sérgio Batista, que a gente já se conhece há longo tempo. Acho que essa reunião ela vai ter que ser desdobrada, porque a partir da votação da Câmara Federal, eu acho que nós teremos que discutir, porque pode ser que haja alguma modificação na lei que foi aprovada no Senado. Se não houver, aí sim, eu acho que passa a discussão da regulamentação da lei, e a gente precisa ter claro isso, porque o Supremo já disse que se não houvesse a prorrogação da data, eles iriam baixar uma regulamentação. Eu não sei se há possibilidades ou não, mas, enfim, eu acho que está bem esclarecido para o dia de hoje. Aos prefeitos que participaram aqui, parabéns ao doutor Ângelo, Sérgio Batista, a todos, e me colocar à disposição aqui com o prefeito Bruno Covas, que mais uma vez me pediu que transmitisse um forte abraço a todos, e se coloca ele à disposição com a estrutura da prefeitura no que for possível, esperando que todos que estão aí nessa disputa tenham êxito, né? É uma eleição atípica, o prazo completamente reduzido, né? Para quem já fez campanha como eu, no período em que você tinha a publicidade extensa com camisetas, bonés, caneta, tudo que você pudesse imaginar, né? O controle mesmo de recursos você recebia de várias pessoas amigas, contribuições para poder tocar a campanha. Hoje ela está muito mais engessada a eleição. E agora com essa pandemia, então, nem se diga. Acho que o tribunal vai ter uma dificuldade enorme, mas em todo caso, de saber como é que nós vamos proceder durante esse período eleitoral. Muito obrigado a todos e estou à disposição para um próximo convite. Obrigado. Obrigado, Trípoli. Doutor Ângelo, tem uma pergunta aqui está aparecendo para mim como o Jean aqui. Está no chat aqui. É sobre a pessoa que é conhecida por um nome tipo Vera do Pronto Socorro, né? A pessoa pode usar esse codinome aí na sua mídia pré-campanha? Pode. Pode usar. Sim. Perfeito. Vou deixar com o Zé Ricardo. Então, se não há mais nenhuma... Antes de passar para o Zé Ricardo, o doutor Ângelo, o doutor Antônio Sérgio, se vocês pudessem deixar o e-mail de vocês aqui, ou no chat, ou falar o e-mail e o telefone de contato aí do escritório, para alguém que queira mandar alguma pergunta, né, algum questionamento, tá? Deixar aí o primeiro, Ângelo, por favor, seu contato, e depois o doutor Antônio Sérgio. Ok. Em primeiro lugar, aí, parabenizar a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e me colocar à disposição para, eventualmente, a gente poder abordar, como disse o Trípoli, na eventualidade de ocorrer o adiamento dessas eleições. Eu acho que esse tema vai precisar ser revisto, se tudo caminhar nesse sentido. Fazer mais uma vez, reiterar a proposta do doutor Antônio Sérgio, de fazermos um encontro, ainda que seja breve, para abordar a questão das regras de encerramento de mandato. A legislação nova que nós temos, a Lei Complementar 173, o artigo 42, que o doutor Antônio Sérgio falou, que é muito importante, e esse artigo, se não observado, ele pode constituir, aí, em tese, até a atualidade de ação penal, infelizmente. E eventuais dúvidas, me colocar toda a minha equipe à disposição. Vou deixar o meu e-mail, é Angelo Pessini, PESSINI, @gmail.com. Mandar um abraço para o Boi, ele apareceu agora ali, ó. José Carlos Carrascosa dos Santos. Eu estava Boa tarde, prefeito. Como é que está a nossa Cravinhos? Está bem, graças a Deus, rapaz. Tá tudo ressaltar aqui que o prefeito Zé Carlos, ele preside também a região metropolitana de Ribeirão Preto e constantemente aí em atividades com os prefeitos que compreendem a região metropolitana, aconselhando, né, porque ele já é um conselheiro, né, aí
do setor Só público aí. aprendendo aí, só com essas feras todas aí, ó. Doutor Ângelo é o papa da coisa, do Antônio Sérgio. Então, hoje nós só estamos aprendendo aqui. Muito bom, obrigado, prefeito. Doutor Antônio Sérgio, as suas considerações aí e o seu contato para quem queira falar com o senhor. Bom, antes de mais nada, um grande abraço para todos e muita saúde e paz. E o e-mail é sergio@asbadvogados.com.br. Me coloco à disposição das 8 às 24. Tem que dormir um pouquinho também, né? Faz parte. E vamos combinar, então, um novo encontro, porque é importante que a gente vá calçando os municípios, calçando os prefeitos para evitar problemas futuros. É uma atividade espinhosa administrar um município. Há 50 anos que eu trabalho nessa área e sei o quanto os prefeitos sofrem, as dificuldades que enfrentam e que muitas vezes não são reconhecidas. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês, para ajudar a administrar seus municípios. Contem sempre conosco. É um prazer ouvi-los, recebê-los nessa nova modalidade de reunião, a reunião virtual, como serão as convenções, certamente, convenções virtuais. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Antônio Sérgio Batista, e passo agora para o nosso presidente, prefeito de Igarapava, José Ricardo Mattar, para que ele faça o encerramento da nossa reunião. Obrigado a todos pela participação. Ligar o microfone aí, presidente. Obrigado, Edson, que secretariou essa videoconferência. Venho agradecer mais uma vez ao doutor Ângelo, ao doutor Anderson e ao doutor Antônio Sérgio. A CMM fez uma prévia no último sábado, né, debatendo um novo assunto, e conforme foi falado tanto pelo Boi e pelo Caro Triplo, é bem provável que façamos aí um complemento de acordo com as votações que devem ocorrer hoje ou nos próximos dias. Então, o Edson já vai preparando, brevemente estaremos juntos aí. Uma boa tarde, bom trabalho a todos, fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade. Obrigado, Ângelo. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, Anderson, também, toda a equipe aí. Luiz Noli, grande abraço. Obrigado, Zé. Obrigado, boa tarde. Até logo, boa tarde. Valeu, gente.